com essa responsabilidade dada pelo meu pastor Amauri, trazer a mensagem do Senhor para a igreja. Eu escolhi um texto que se encontra em Tiago, a Epístola de Tiago, seu capítulo 3, versículo 13 até o 18. A sabedoria que vem do alto. É um texto um tanto difícil, mas o Senhor me incomodou por demais em trazer esse texto. O versículo 13 diz assim: quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre pelo seu trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal, diabólica. Porque onde há inveja ou espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto de justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Glórias a Deus. A palavra do Senhor, por si só, fala aos nossos corações. Falar desse texto, eu preciso falar um pouquinho de Tiago. Tiago, ele, segundo os historiadores, viveu entre a época de 40, 60, nesse meio. Ele é irmão de Jesus, né? E também ele era pastor da igreja em Jerusalém. Ele pregava com uma missão. A missão dele era pregar para aqueles que estavam desviados ou distantes e para aqueles que estavam novos na fé. E por isso ele tinha essa preocupação de falar e buscar a sabedoria, né? A sabedoria que é dada por Deus. Eu vejo que os livros, as epístolas, tanto Efésios, Tiago e Gálatas, ela tem essa preocupação quanto à sabedoria do alto. Glória a Deus. Nós vemos que Efésios, lá em Apocalipse, nós vemos que Efésios, eles se desviaram do primeiro amor. Mas não foi por conta da busca incessante de Paulo, aquela igreja que viu no primeiro amor e buscava incessantemente a palavra de sabedoria para a vida deles e o crescimento espiritual. Tiago também, da mesma forma, ele teve essa iniciativa de falar para o povo, para os servos dele, né, da igreja, as ovelhas perdidas e aos novos convertidos, sobre a sabedoria que vem do alto. Nós precisamos dessa sabedoria. Nós temos um versículo que diz, em Provérbios 1, e o seu versículo 7, que diz que o princípio da sabedoria, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, o que nós devemos buscar primeiro é temer ao Senhor, não é verdade? E temendo ao Senhor,
olhar para as coisas com os olhos diferenciados, com os olhos de Deus. Olhar as coisas de Deus com os olhos dele, como o próprio Cristo nos ensinou. Jesus Cristo foi um exemplo de mansidão. Nós vemos aqui no primeiro versículo que lemos, o versículo 13, diz assim: quem dentre vós é sábio e inteligente? Essa é uma pergunta retórica que eu acredito que Tiago, ele tinha a resposta, mas ele perguntava à igreja nessa carta. E essa pergunta também é feita para nós hoje. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Nós pensamos em nosso íntimo e às vezes não temos essa resposta. Mas Tiago, ele nessa carta, nesses versículos, ele procura responder essa pergunta. Mostre-nos, pelo seu bom trato, as suas obras de mansidão e sabedoria. Logo após ele diz isso: mostre no seu bom trato a sua obra de mansidão. Nós vemos que uma pessoa, ele agiu dessa forma. Nós vamos dar uma olhada lá em Mateus, o capítulo 11, o seu versículo 29. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Mateus 11, 29 diz assim: tomai sobre vós o seu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as suas almas. Quem disse isso foi Jesus. Ele disse que era manso e nós encontraremos descanso para a nossa alma sendo manso. Ok? Deus é dessa forma. Ele tem uma pergunta retórica, que é a pergunta de Tiago, mas logo após ele já traz uma pessoa em Cristo Jesus que nos traz a solução. Cristo Jesus foi um homem perfeito aqui na terra e nós sabemos que ele foi glorificado. E nessa glorificação, nessa perfeição, ele deu exemplos para a sua igreja e como agir, como nós devemos buscar. Mas Tiago, no seu versículo 15, ele diz assim: essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. E como assim? Ele está falando de quem? Terrena, animal e diabólica? Não é a que vai do alto, vem do alto? Ele está dizendo para a igreja. A igreja naquela época estava com uma atitude não muito louvável. Estava com uma atitude um tanto displicente. E Tiago teve que trazer esse ensinamento para saber como é a sabedoria que vem do alto. Essa sabedoria do alto é diferente. Então ele traz essa separação. Temos aqui, nesse versículo, a sabedoria de Deus e nós temos aqui a sabedoria humana. Esse versículo está fazendo referência não a Cristo, ele está fazendo referência ao versículo anterior, que diz assim: mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis e mentais contra a verdade. A verdade é Cristo. Nós não podemos, com sentimentos ruins, louvarmos a Deus. Então nós temos aqui essa separação. Tiago foi bem claro. Tem a separação da sabedoria que vem de Deus e a sabedoria que vem dos homens. A sabedoria que vem dos homens, ele deu a separação também. Ele falou em uma separação um pouquinho distinta. Nós vemos aqui, mas é terrena, animal e diabólica. A sabedoria terrena
qual é essa sabedoria terrena? A sabedoria terrena, irmãos, é o nosso intelecto. Nós temos o nosso intelecto, a nossa inteligência. Muitas das vezes, essa sabedoria é instintiva em nosso ser. Ela é um professor que sabe matemática, é uma professora de português, é um químico, é um cientista. Ele usa o seu intelecto com essa sabedoria terrena. Vamos ver aqui um versículo em 1 Coríntios, em o seu versículo, capítulo 1 Coríntios 1 e 20, e o 21 também. A sabedoria terrena. O 20 diz assim: onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que a sabedoria de Deus o mundo não escolhe, que creem por meio da loucura da pregação. Nós vemos que Deus trouxe a loucura da pregação. Tiago está trazendo uma palavra um tanto pesada para a igreja, mas era necessário para que entenda que a sabedoria que vem de Deus é uma coisa essencial. Para você saber o que é de Deus, você tem que ver o que você está fazendo de errado. Então, Tiago mostrou para aquela igreja que eles estavam numa situação difícil, e nada mais era que Jerusalém. Ele era pastor da igreja de Jerusalém. Era uma igreja que precisava mudar algumas coisas dentro dela, e precisava buscar no quê? Não só nessa sabedoria terrena. A sabedoria terrena é para orientar algumas coisas na igreja. Nós temos isso em nosso ser. Nós fazemos um tablado para melhorar uma acústica, nós conseguimos mudar os bancos no tempo de pandemia, nós distanciamos as pessoas umas das outras para não ser contaminadas. Isso é sabedoria terrena, é a sabedoria dada aos homens. Para ser mais claro, em 2 Coríntios 2:14. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de compreendê-las, porque não discerne espiritualmente. Isso está escrito em 1 Coríntios 2:14. Nós vemos que através desse sentimento, o ser humano tem uma sabedoria. Que sabedoria é essa que Tiago está dizendo? A sabedoria animal, a sabedoria não espiritual, a sabedoria da alma. Essa sabedoria da alma é exatamente o seu instinto. Quando você tem um instinto de repudiar alguma coisa que está errada. Quando eu falei do espirro, alguém do seu lado espirra, a primeira hipótese você vai pensar: poxa vida, eu tenho que me afastar, porque pode ser que ele esteja contaminado. É um instinto, é natural do ser humano fazer isso, né? Então, quando alguém te dá um safanão no braço, você tira o braço. O seu instinto natural. É essa sabedoria. É uma sabedoria que vem do instinto. Então, nós temos a sabedoria terrena, que é do intelecto, temos a sabedoria animal, que é essa sabedoria da alma, que, com certeza, abrange os nossos sentidos. Nós temos 5 sentidos, e esses 5 sentidos, exatamente aí que ele, nessa sabedoria. Mas também tem uma sabedoria que não é nada bonita, né? Eu vou dizer uma palavra assim, que é a sabedoria diabólica. E tem sabedoria diabólica? Tem, irmão Carlos? Tem, Gabriel? Tem. Tem a sabedoria diabólica. O inimigo usou de astúcia.
Ele usou de astúcia lá no Éden. E essa sabedoria dele, ele influenciou a Eva e Adão e perderam a sua estadia no Jardim do Éden. Essa sabedoria é diabólica. Essa sabedoria vem do inimigo. O que acontece? Eva e Adão, eles pensaram que eles obteriam o quê? Eles pensavam que obteriam o entendimento sobre o bem e o mal e seriam semelhantes a Deus. Essa é a sabedoria diabólica que vem desde o Éden e até hoje acontece em nossos meios. A sabedoria diabólica, ela atua lá fora, ela atua na igreja, ela atua em vários lugares. E é uma sabedoria. Por que é sabedoria? Porque você quer galgar algo mais e você usa essa astúcia do inimigo para conseguir galgar essa situação. E nessa situação você quer simplesmente ser melhor que alguém. Ou seja, você quer pegar o lugar de alguém. E de alguma forma você vê aquilo e você faz uma estratégia na tua cabeça e você quer galgar aquilo. Essa sabedoria é diabólica e nós dizemos que é a sabedoria de Lúcifer. Essa sabedoria não é de Deus. Ela vem do princípio. Ela vem lá do inimigo. Nós falamos de uma síndrome, que é a síndrome de Lúcifer. A síndrome de quem quer ser mais do que o próximo. É essa sabedoria que Tiago está falando. 3 sabedorias: a terrena, a animal e a sabedoria que nós vemos que é essa, que não é nada agradável. Mas nós sabemos que tem a sabedoria que vem de Deus. Essa sabedoria vem do alto. E é essa sabedoria que Tiago quer que a sua igreja busque. É essa sabedoria que Tiago quer que a igreja de Jerusalém traga para dentro de si. E como que eles vão buscar? Através da oração. Nós vemos no versículo, no capítulo 1 de Tiago mesmo, no seu versículo 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá literalmente e não a lança em rosto, e ser-lhes-á dada. Então, se está faltando sabedoria no quê? Aquela igreja, irmãos, aquela igreja de Jerusalém era uma igreja que falava muito. Era uma igreja faladeira, não sei se o termo poderia ser esse, que falava demais. Falava. Tem algumas semelhanças com as nossas igrejas hoje, não tem? Nós vemos que a igreja hoje também fala bastante, confabula, fala bastante. E nós ouvimos até algumas coisas que não devem. Isso é uma verdade. Mas a igreja de Jerusalém estava excedendo. E essa igreja, irmãos, precisava do ensinamento enquanto era tempo. Precisava desse ensinamento. E buscar a sabedoria é a perfeição. É buscar em Deus. É buscar da fonte. É buscar do maior que nós temos para conosco. É buscar na essência. É buscar aquilo que nos falta. Eu fiz uma escola dominical, teve uma aula da escola dominical e eu coloquei um símbolo de uma planta. E essa planta pequena, dava para se ver que ela estava verdinha, e essa plantinha, dava para se ver que ela rompeu a semente, e depois de romper a semente, ela simplesmente estava à mercê da situação. Assim somos nós. Quando nós
nascemos na fé, nós precisamos de Deus. Nós recebemos a palavra da salvação, nós ouvimos a palavra da salvação em nosso coração, aceitamos, estamos fervorosos em primeiro amor, nós estamos cheios de Deus, mas somos aquela plantinha, e aquela plantinha precisa mais e mais de Deus, ela precisa mais sabedoria para passo a passo conquistar o que vem mais e mais na vida do cristão. E Tiago estava pedindo para que eles, pelo amor de Deus, quase falando assim, entendam que nós precisamos de Deus, da sabedoria de Deus, e é da sabedoria do alto. E no versículo 17, irmãos, nós vemos aqui, no primeiro ainda Tiago, no seu versículo 17, diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Então, além de tudo, a sabedoria é um dom de Deus, é um dom gratuito, é um dom que está disponível a todos nós. E Tiago queria que falar para a igreja exatamente isso. Olha, gente, o dom está para vocês. Esse dom é gratuito. Peça a Deus a sabedoria, e Ele vai te dar. Ele vai te dar essa sabedoria. Deus é mais do que Deus. Ele é perfeito em sabedoria. Ele entende o que nós queremos. Ele entende a nossa falta. Ele entende aquilo que está aquém em nossa vida. Mas, irmãos, nós vimos a sabedoria de Deus e vemos a sabedoria humana. Um exemplo: quando os discípulos estavam reunidos e vindo uma multidão, e a multidão estava ouvindo a Jesus, essa multidão ouvindo a Jesus, acabou que ficou tarde, e Jesus falava aquela mansidão, e falando bonito, falando coisas novas, coisas espirituais, coisas do alto. Ficou tarde. E aí o que acontece? Os discípulos falaram: despeça essa multidão, porque eles vão morrer de fome, eles estão com fome, já está tarde, não tem comida para eles. Essa é a sabedoria do homem, humana. Essa é a sabedoria humana. Mas qual é a sabedoria de Deus? Jesus Cristo buscou com o Pai, orou ao Pai. A sabedoria vem de Deus. Ele orou ao Pai e nós sabemos a multiplicação dos pães. E toda aquela multidão comeu e sobrou. O que eu quero dizer com essa retórica, com essa falação toda? Eu quero dizer que Jesus Cristo buscou o Pai sendo Deus. Nós temos que buscar ao Pai também. Nós temos que buscar no Pai. Não é uma pandemia, não é um coronavírus que vai nos deter. Paulo, quando falou ao homem, a igreja de Corinto, ele disse que o viver para ele era Cristo e o morrer era ganho. E assim conosco também. Essa pandemia levou muita gente, nós sabemos, mas Cristo é mais em nossa vida. Cristo é o Senhor de nossa vida. Vamos buscar a sabedoria de Deus, assim como Tiago fez e pediu para essa igreja. Ele viu que precisava sabedoria. Glória a Deus. Nós vemos, irmãos, que existe, nós vimos até agora, que existe então a sabedoria de Deus, existe a sabedoria
humana. Existe a sabedoria verdadeira e existe a sabedoria falsa. Mas como saber qual é a sabedoria de Deus, a sabedoria humana e termos ciência? Nós vimos aí que nós temos, e Tiago colocou no seu livro, na sua carta, que eu acredito que era também igual à carta que Paulo escreveu para Éfeso, era uma carta circular, que era para circular em todas as igrejas. Eu acredito isso, que é uma carta que até hoje está circulando e encontrou a nós. E glórias a Deus por isso. A evidência de uma igreja falsa nós já sabemos. Tiago diz aqui no versículo 14 e no versículo 16 que existe inveja amarga. Tiago alertou desse perigo de cobiça, da cobiça para os ofícios, né, na igreja. Nós podemos ver aqui que eram ofícios mesmo. Nós vemos aqui em Tiago 3, que diz assim, no seu versículo 1: Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Ele estava alertando aquelas pessoas que queriam ser mais do que eram, ser mais do que foi determinado para que elas fossem. Elas tinham inveja e isso estava afetando, eles não estavam buscando a sabedoria do alto. Essa inveja é um sinal, essa amarga inveja, é um sinal que essa sabedoria que eles estavam é falsa. Ou é terrena, ou é humana, ou é diabólica. Aqui o sinal é quase que dá para a gente palpar, é um sinal de uma sabedoria diabólica. Querer ser mais. Quem foi que quis ser mais do que o outro? Quem quis ser mais do que Deus? Era o próprio inimigo. Esse é o primeiro sinal. O outro sinal é o sentimento faccioso. O que é isso, faccioso? Faccioso quer dizer de facção, separação, você ser separado, criar panelinhas, criar uma situação onde você tem o acesso, onde você faz um grupinho para falar e falar e falar. Isso é que Tiago estava falando. Esse sentimento faccioso. Agora, nós sabemos que a panelinha nem sempre é ruim. A panelinha na igreja nem sempre é ruim. Existe panelinha para tocar, existe panelinha para louvar a Deus, existe panelinha para estudo da palavra. Um grupo de WhatsApp para informação, essa panelinha. Mas não é essa panelinha que Tiago estava falando. É a panelinha facciosa. É a panelinha que é tendenciosa ao mal. Essa é a que Tiago estava falando. Essa panelinha não é de Deus. É a panelinha que vira panela de pressão, que foi colocada a tampa vedada. E aí vai esquentando, esquentando. E quando esquenta demais, o que acontece? As mulheres sabem, ela explode. E normalmente é feijão, né? Por que ele parece. Normalmente é a panela de pressão, é feijão que explode. Isso é coisa do inimigo. Tiago estava alertando a esse povo porque ainda havia tempo. Ainda havia tempo. Porque ele amava essas pessoas. Nessa semana nós ouvimos do nosso pastor uma palavra sobre profecia. Que a profecia vem para exortar, vem para edificar e para ensinar, consolar.
ensinar a igreja. Às vezes nós sabemos de coisas dadas por Deus, mas não é para você falar. O Espírito Santo fala com você. E você sabe o que aconteceu. Você sabe o que ocorreu. Mas não é para você falar. Porque você tem uma alma. Você tem uma alma. Você tem uma alma. Você tem uma alma. Os irmãos têm uma alma. E você errou. Você errou. Mas o Espírito Santo te dá a oportunidade. Glórias a Deus. E mais cedo ou mais tarde, o Senhor vai requerer de você. Esse requerimento não é um requerimento para o mal, não. É um requerimento para o bem. O Espírito Santo quer o amor, com amor falar com você. Essa facção não pode ocorrer na igreja, mas se ocorre, tratamos com amor. É assim que Deus fala conosco. É assim que Deus nos resgatou. Ou todo mundo era bonzinho aqui? Não, né? Deus é Deus. Glórias a Deus. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que é temer a Deus? O que é temor a Deus, Carlinhos? O que é temor a Deus? Temer a Deus é você sentir tristeza quando você faz algo que desagrada a Deus. Você desagradou a Deus. Ele se entristece com isso. Não agrada a Deus. Esse sentimento faccioso aqui, no versículo 16, a mentira não agrada a Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 4, e o versículo 5, vamos ler. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações, então cada um receberá de Deus o louvor. Como devemos tratar as coisas que Deus nos revela, às vezes, e que estão ocultas? É dessa forma. É orando, é buscando de Deus. Tiago diz para buscar em sabedoria. E em sabedoria nós devemos buscar. Nós temos, aqui eu falei sobre a eficácia e a evidência do que é mal, né? Mas nós temos, para encerrar, o tempo já foi, a evidência da sabedoria do alto está no versículo 17. E essa evidência, ela vai trazer para nós um conforto, porque a maior parte dessa evidência o crente tem. Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Irmãos, eu teria mais alguma coisa, mas o Senhor
é fiel. E eu tenho certeza que Ele falará nesse capítulo no coração dos irmãos. E que a verdadeira sabedoria nos encontre ao buscar, como o irmão disse, pela madrugada ou de manhã. Em todo o tempo nós devemos buscar a Deus. E essa sabedoria do alto nós devemos buscar. Eu agradeço a todos em nome do Senhor Jesus.